Vamos pensar assim, né? Vamos só definir algumas coisas aqui. A projeção de Newman é aquela com menor energia. Uhum. No caso, né, o conforme era mais estável numa projeção de Newman, na verdade, o que eu quis dizer, é aquele com a menor energia, que vai ocorrer quando os grupos volumosos eles estão na posição anti, ou seja, afastados, né, o máximo possível um dos outros. Ok? Uhum. Portanto, quando a gente olha para os grupos um, 2 e 3, a gente tem grupos volumosos muito próximos, né? Eu acredito, então, que assim aumenta-se a energia, portanto, a princípio, não vai ser nem o 1, nem o 2, nem o 3. Ok? Uhum. Então, já jogaria fora uma das opções que tu achaste que é a resposta. Tá? Então, o que mais? What Vamos falar sobre a 4 aqui. 4 já não é tão assim próximo como a 1, 2 e 3, né? Mas tem grupos volumosos eclipsados, né? Sim. Então, posição de alta energia também. Uma configuração de alta energia. Então, eu também deixaria isso de lado por hora. Grupo 5, grupos maiores, né? Grupo maior, porque tem o H3C, tem esse carinha aqui, CH2C, e assim vai. Ou melhor, é isso. Eles estão afastados na posição anti. Então eu diria que isso aqui tem uma energia menor. E estrutura 6 tem grupos grandes e relativamente próximos, né? Olha Sim. só, posição gaucha aqui. Então eu diria que esse aqui tem uma maior energia que a estrutura anterior. Portanto, tu tinhas dito que as tuas possibilidades ou era 1 ou era 5, né? Sim. É a 5. Beleza? Ok. Sim. Então, tá bom. Muito bem. Interessante. Legal, legal. Qual é a próxima que tu queres ver? Eh, Agora, desde que esta eu acho que já não tenho mais. Poxa, que bom. Vamos para outro teste. Quer Deixa eu, dizer, podemos ver a 15, se calhar, que eu tá bom. fiquei meio dúvida. Deixa eu ver rapidinho, rapidinho, rapidinho. 15, tá? Hum. Aqui. Essa aqui tu tavas a não saber o que fazer. Tá. Essa eu escolhi A, mas eu não tenho a certeza. Compare a estabilidade dos dois compostos seguintes: cis-bromo 3-metilciclohexano, trans-bromo 3-metilciclohexano. Bem, qual que é o mais estável, né? Ou melhor, qual das afirmações está certa, né? Muito bem, muito bem. Que coisa. Bem, eu já sei. Por quê? Porque claramente a 2 é a mais estável, tá bom? Uhum. Por quê agora, né? Quando a gente tem um ciclo hexano substituído, essas conformações trans, geralmente elas são mais estáveis do que as cis. Por quê? Porque elas minimizam as interações histéricas, tá bom? O que são essas interações histéricas? São as repulsões entre os grupos volumosos, beleza? Acontece Sim. de modo geral, mas nas transições, nas trans, ok? Uhum. O fato de que o isômero trans, ele vai permitir que ambos os substituintes, eles estejam em posições mais estáveis, geralmente equatoriais, Uhum. reduzindo assim as interações desfavoráveis, ok? Sim. Outra coisa também sobre o cis, né? No caso cis,
ele força pelo menos um dos substituintes volumoso, né, para uma Sim. posição axial. Então, quando tu joga ele para posição axial, aumenta a repulsão. Ok. Então, ele é menos estável por causa disso. Então, o trans 1, bromo 3, metilciclohexano é mais estável. Beleza? Uhum. Pois Beleza. não sei se só para confirmar, eu escolhi a C. Não, B. Tu tinhas colocado C? Tinhas dito que os Não, dois vou têm. dizer a 16. Era 16? Não, essa a 15 eu já percebi. E agora estava a querer confirmar a 16. Ah, outra ainda, tá. Qual que é o problema da 16? Qual a conformação mais estável de um 4 de butilciclohexano? Justifique sua escolha. Rapaz. Tá, me deixa pensar só um instante, tá? Só um Sim, sim. instante. Pronto, eu tava pegando isso aqui num livro. Porque essa aqui eu sabia que eu não sabia. Mas agora eu sei. A resposta é: você estaria qual aqui? Eu pus a C. C, exatamente. O que acontece é que quando a gente tem um ciclohexano substituído, né? A estabilidade máxima, ela Uhum. ocorre quando esses grupos volumosos eles estão em posição equatorial. Acho que te falei alguma coisa sobre isso. Fazendo assim essa minimização da repulsão esférica. Uhum. No caso, a gente chama isso na química de tensão 3 de axial. Na estrutura C, os grupos U aqui, né? Quem que são? São esses CCH33, Sim. posição equatorial, tendo assim uma maior estabilidade. Beleza? Sim. Ah,
Show de bola. E na outra lá, A e B, a gente tá em grupo. Como é que eu posso dizer assim? Bem, grupo menos. Na estrutura A e B, vamos dizer assim, na estrutura A e B, tem ao menos um grupo volumoso em posição axial, né? Então, o que que acontece? Como todo mundo tá, a gente gera interação esférica desfavorável, beleza? Então, assim, claramente C é a mais estável, ok? Uhum. Então, tá certo. Bem, Esta parte já não sai deste grupo. tu não sabes dessa daqui pra frente, então podemos começar pela 17 aqui? Não, estou a dizer que esta parte dos trabalhos práticos já não sai no exame. Tá, mas onde que tá isso? O quê? Isso que tu estás a falar, em qual questão começa? Eu agora A partir daqui, quer dizer? passaria para o segundo teste. Tá, então a Porque gente isso pode aí já não fechar sei. aqui e ir pra próxima, é isso? Sim, Tá, sim. beleza. Deixa eu abrir aqui. Ahn, Eu neste tenho mais dificuldade em perceber a matéria desta parte. tá, em tudo então? Queres ver tudo? Sim. Nossa, tá bom. Hum, muito bem. Não tens ideia da primeira resposta aqui? Eu tenho já. Essa eu pus que era R. Bem, só que não é só R, né? Que a gente tem aqui, como ele cita, né? Bem, ele não cita. Mas a gente tem que ter RS também, né? E E Eu e acho. Z. Então aqui, Mas não é só quando tem uma vírgula dentro do, por exemplo, no terceiro, é que eu acho que é para pôr R e S. pois é, mas quando eu olho para esse aqui, como a gente tem 3 e 4, né? Me parece que é 3R e 4S, tá? Hum. Posso estar enganado, mas acho que não tô. Eu acho que eu tô certo. Pois, se calhar sim. Ahn, por exemplo, na 2 aqui, seria o quê? Ahm, ver. S, acho eu. É essa? Isso aí. E pra próxima ali, eu já sei também. E ficava. Aqui também, tipo, aqui claramente tem vírgula, né? Então meio que mais fácil, né? Uhum.
Mas eu acho que na primeira também tem que ter. Talvez o professor esqueceu, não sei. Pois não. Nessa na terceira seria 2S e 3R? 2S, 3R. Exatamente. Bem, como é que tu chegasse nessa conclusão? Isso aqui eu quero que tu me expliques um pouco. Fui vendo as prioridades. Fui ao segundo carbono de baixo, É ao isso que está aí. ligado ao hidrogênio e assim, e vi a rotação. Sim. Muito bem. Então, ah, vamos para a próxima. Essa 4 aqui. Ok. E aí? Esta. Hum, calhar C2, H3. É. R? Estou confusa nesta. É R, sim. É? Uhum, é 4, né? 3R. Muito bem. Agora, vamos para essa aqui. 3 cloro, 3 iodo, 2 metil. É o que aqui? É. Esta dizia na mesma se é S ou R? Ou é de E e Z? Bem, tem E e Z também, né? Possibilidade RS e EZ, certo? Certo. Ora bem. Então, este é. Essa aqui, ela é Z, né? Aí é? É. Ah, você quer saber por quê? Sim. Tudo bem. Bem, quando a gente dá uma olhadinha nessa estruturinha aqui, primeiro vamos pensar na questão de uma configuração ZE, né? Ela é Uhum. determinada pela prioridade dos grupos ligados ao carbono da dupla ligação, certo? Certo. Isso. Uhum. Então, carbono da esquerda, por exemplo, quem que são os ligantes? Cloro e iodo. A Quem que prioridade é tem o o número iodo. proprietário? É o iodo, exatamente, 53, certo? Uhum. Carbono da direita tem o formil e o metil. Sim. A gente tem que avaliar o número atômico do primeiro átomo ligado diretamente ao carbono, né? Então, no Sim. caso aqui, o carbono, ele é ligado diretamente ao oxigênio, Z é 8. Do metil, Sim. ele é ligado ao hidrogênio, Z é 1, certo? Certo. Então, como o oxigênio tem um número atômico maior que o hidrogênio, então o grupo formil, É a CHO, prioridade. prioridade, exatamente.
Agora, daí a gente tem que avaliar a posição espacial dos grupos prioritários. Carbono da esquerda, o iodo está mais embaixo. Carbono da direita, formil, está mais em cima. Então, os grupos prioritários estão lados opostos da dupla, né? Uhum. O que corresponde à configuração E, na verdade. Que em alemão, né? Porque Entegangen, não sei se você já spricht Deutsch, mas Então é. Entegangen significa oposto, então é E, exatamente. Ah, ok. Desculpa. Não, É, não faz mal. muito bem, muito bem. Parabéns, me corrigiu. Então pense um pouco na próxima, já que você tá boa. Eu diria que era Z. Eu já sei a respostinha. Eu pus G. Z de Zorro? Uhum. Sim, Z de Zorro, exatamente. Próxima, qual que tu pôs? Ainda não pus. Como é que nestas configurações eu vejo? Ah, é também para ver E e Z, então. Sim, exatamente. Ok. Muito bem. Ah, vamos já para esse ácidozão aqui, vamos ver se tu tá ligada. Uhum. Este daqui eu não estou a perceber. Não estás a perceber a do ácido aqui? Uhum. Ah, muito bem. Vamos pensar um pouco melhor. 5-amino, 2,4-dimetil, X2-enoico. Muito bem. Quem que são esses três carinhas que tem que pôr aqui? A gente primeiro tem que identificar a cadeia principal, certo? A Certo. gente já sabe que é o ácido hexenoico. Uhum. O ácido hexenoico, ele é ácido carboxílico, com 6 X, né, carbonos, e uma dupla ligação no C2. Muito bem. Eh, a gente tem que agora pensar na identificação estereoquímica, né, dos carbonos quirais. Por Sim. exemplo, o carbono com 4 grupos diferentes são quirais. Uhum. Então, nós temos carbonos quirais, o 4 e o 5, não é mesmo? Sim. Nós temos carbonos quirais nesses carbonos 4 e 5. Então, é, por exemplo, carbono 4, né? Quem são os ligantes? Tem o carbono acima, que é o C3, uma dupla ligação. Certo.
Tem o carbono abaixo, que é o C5, tá ligado ao NH2, né? O CH3, Uhum. certo? Sim. Talvez fosse legal fazer o esquemático, né? Se quiser, eu faço aqui, só para não deixar assim alto. Tipo, ah, vou começar de cima aqui para não ficar zoado. Esse é o 1, daí você tem aqui, esse é o 2, aí uma dupla, no 3, né? Daí Uhum. você tem aqui 4, liga com o CH3, daí tem o 5, liga com o NH2, daí tem esse aqui, esse é o 6. E daí, pode colocar por aqui, CH3. Beleza? Uhum. É uma forma legal de representar o ácido ali. Muito bom. Então, né, tem o grupo metil, CH3, tem o hidrogênio implícito, né, que eu acabei não desenhando, hein? Sim, sim. E daí tem, vamos lá, de ordem de prioridade, né, devido ao peso atômico. C3, dupla ligação. Então tem maior prioridade, certo? Uhum. C5, porque está ligado ao nitrogênio. Pois, CH3, que era o 6 aqui. Ficou meio estranho esse negócio. E depois, só depois, hidrogênio, né? Beleza? Sim. Então, colocando o hidrogênio, né, que tem menor prioridade para trás, a gente observa a ordem dos outros 3 carbonos. Na estrutura que eu escrevi aqui, essa ordem ela gera um sentido horário, certo? Uhum. Então, o carbono 4 aqui é R. O sentido horário indica a letra R, certo? Certo. Isso. Bem, carbono 4 está feito, então. 4R. Tudo isso para dizer que o 4 é R. Agora o Uhum. carbono 5, né? Daí tá pro quiral, né? Quem que são os ligantes aqui? NH2, diretamente ligado ao N, né? Maior prioridade. C4, ligado ao carbono substituído. C6, do metil, né? Menor prioridade entre esses carbonos. E hidrogênio Sim. implícito, né? A gente não desenhou porque é bobo. Uhum. Ordem de prioridade, NH2, maior, né? Tem o Z maior. Depois C4, mais substituído, né? Depois o C6, do metil. Uhum. E depois hidrogênio menor, então colocando hidrogênio atrás, a ordem dos grupos dá o sentido anti-horário dessa vez. Ok. Não é mesmo? Então por isso que É. é 5S. Agora tem que ver a dupla ligação. Bem, dupla ligação a gente vai se preocupar só com essa parte aqui, né? Basicamente. Então carbono 2 tem ligantes COHSH3, né? E o carbono Uhum. 3 é ligado ao carbono 4 e substituído o hidrogênio implícito, né? Então, Uhum. o carbono 4 tem prioridade superior ao hidrogênio, óbvio. Então, os dois Sim. grupos prioritários, COH e C4, estão em lados opostos da dupla ligação, né? Lados opostos, configuração Ok. E, certo? Uhum. Certo. Então, 4R, 5S, E. Ok. Pegou a ideia? Sim. Pois é. Muito bem. Entendido? Podemos para a próxima, então, né? Sim. Legal, vamos ver a próxima. Deixa eu pegar aqui. Ah, essa aqui mesmo? Sim. Tá bom. Bem, dá uma pensada primeiro antes de eu já entregando a solução e me diga o que tu pensas da A, pelo menos, tá bom? Ok.
Eu já respondi às questões. Ah, é? Todas? É esta A e B. Sim. A e a B? Então me conta aí. Eu pus na A que eram dias teriómeros, porque não são a imagem um do outro. E na B que enantiómeros. Tá, vamos lá. Vamos ver se a gente concorda. Vamos ver se nós concordamos. Nós temos algumas opções aqui, né? A relação isométrica entre os compostos A e composto C. O que que você colocou? Eu já sei qual é. Eu pus dias teriómeros. Para começar, eles são isômeros geométricos, né? Uhum. Especificamente os diastereoisômeros, certo? Sim. Sim, por quê? Porque eles diferem só na orientação espacial, certo? Uhum. Dos substituintes em relação, no caso, à dupla ligação. Muito bem. Agora sobre a B, né? Relação entre o composto A e o composto B. O que que você colocou? Enantiómeros. Opa, calma aí. É, vamos lá, né? A gente tem que dar o. Bem, você falou aí, né? Mas a questão é que eles são idênticos, certo? Ah, sim. Porque eles podem ser sobrepostos por rotação. Uhum. Muito bem. Fácil, né? Você está on fire today. Uhum. Parabéns. Não tô nem trabalhando hoje, que é isso? Vamos para a próxima aqui. Qual das seguintes alternativas não pode reagir como um eletrófilo? Muito bem. Ah, muito bem. E aí, qual que é? Eu já sei. Hum, a B, acho eu. B, tu achas que é a B? Mas tu estás achando bem. Tens como tu me dar um argumento? Como um eletrófilo. Ou seja, para ele reagir como um eletrófilo, ele tem de ser positivo. Certo? Exato. Pronto, então. Bem, eu posso dar uma explicação um pouco melhor, né? Já que vai ficar Uhum. gravada. Um eletrófilo, ele é uma espécie química, né, pobre em elétrons, né? E pode Sim, aceitar pares de elétrons. Ou seja, a espécie com carga positiva ou deficiente em elétron, né? Isso que é um eletrófilo. E esse composto CH3, esse aqui, por exemplo, né? A trimetilamina, sim, ele possui um par eletrônico disponível no nitrogênio, certo? sim. Fazendo ele uma base de Lewis, que a gente chama de nucleófilo, né? Ou seja, ele é doador de par eletrônico. Não pode atuar, então, como eletrófilo. Beleza? Sim. As outras opções podem reagir com eletrófilos, principalmente na presença de agentes ativantes, né? Ou em algumas condições adequadas, porque eles são capazes de receber pares, né, eletrônicos. Então, só sobrou esse, beleza? Uhum. Chutou bem, chutou bem. Muito bem. Vamos para a próxima. A próxima. Então, quando tiveres alguma ideia da próxima, tu me digas. Uhum. Na primeira eu pus substituição Aham. e na segunda rearranjo. Muito bem. Bem, eu diria assim, substituição para a primeira, porque o grupo Uhum. BR, ele é substituído por um grupo OH, certo? Certo. Substituição. Mas na B eu diria eliminação, né? Porque o HCl
é eliminado da molécula, formando essa ligação dupla aqui, tá vendo? O alceno, né? Ok. Sim. Então, eliminação, beleza? Uhum. Legal. Corrigi você uma vez na vida, que maravilha. Vamos para a próxima. A cloração de um alcano não é uma reação útil, uma vez que a maioria dos alcanos possui hidrogênios em várias posições diferentes, o que resulta numa mistura de produtos clorados. Represente e dê os nomes a todos os produtos de substituição monoclorados. Pode ser obtidos pela relação 2-metil-pentano. Então pensa um pouco aí. Vou pensar aqui também, tá? Uhum. Eu preciso ir à casa de banho rapidinho, tá? Já Ok, volto. ok. Está bem.
E aí, senhorita, conseguiu chegar na resposta? Eu já sei a resposta. Sim, eu substituí. Não, substituí não. Pus um cloro em cada carbono. Eh, Fiz os vários. Sim, são 6, certo? Só não percebi o sexto, que é o da ramificação, não é? Sim. Me fala os que você obteve, então. Eu tive um cloro 2-metilpentano, Hum? 2 cloro 2-metilpentano, 3 cloro 2-metilpentano, 4 cloro 2-metilpentano e o 5 cloro 2-metilpentano. 5 cloro, 2 metilpentano? Sim, que é pôr Acho que não, hein? É 5, 1 cloro, 3 metilpentano. E ainda tem o sexto, que é o 2 clorometilpentano. Esse eu consegui, o sexto. Então Eu faltou um desenhei, mas não cloro, tinha 3 certeza. metilpentano, né? Hum. Então, como é que estava a dizer que era o quinto? O que eu falei quinto é 1 cloro, 3 metilpentano. E como é que é ser? Hã? Não entendi. Como é que, como é que chegou a esse? Ah, sim. Bem, a gente tem que fazer a substituição do carbono 5, né? Que é o terminal. Certo. Isso. Então, nesse caso específico, né? Depois da substituição, a gente tem que renumerar a cadeia para dar ao cloro a menor numeração possível. Ah, pois, ok. Isso. Daí o. Bem, se tu quiser, eu faço aqui, né? Deixa eu fazer. Tipo, a gente fica. A original ela é assim, né? CH3, CH, foco nesse, né? Uhum. CH3, CH2, 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 Cl. Daí, renumerando, né? O Cl na posição 1 agora. Trocando aqui, vai ficar Cl, CH2, CH2, CH, CH3, CH3. Né? Um cloro 3-metilpentano. Beleza? Um cloro 2-metil ou 3-metil? 3-metil. 3. 3 Mas eu de. Hã? ao desenhar deu-me no quarto a ramificação. Pois é. Porque falta aí um carbono. Ou não? São 5. Ah, não, porque substituímos, não é? Sim. Entendido? Acho que sim. Então está bem. Ah, bem, eu posso dar uma verificada, mas me parece que é isso, né? E o Pois sexto é 2 cloro metilpentano? o sexto é 2 clorometil pentano. Aham. Ah, ok. Esse eu percebi. Só não estou a perceber esse, o quinto. Tá, vou tentar explicar de novo. Vamos lá. Cadeia inicial correta, né? Qual que é? CH3, CH, CH2, CH, CH3, CH3, certo? Não falta um? Ah, pois, não falta aí um na cadeia principal? Que são 5. Hum, Porque a ramificação não conta. Pois é. Por Tá isso faltando um seria C. carbono, né? Sim. Seria CH3, CH, CH2, CH2, CH3. Mas eu acho que eu tinha errado lá no 2-metil. Eu tinha dito, né? Que era para ser 4 mesmo. Mas eu vou. Deixa eu só dar uma pensada melhor aqui. Eu acho que tu tá certo, assim. O erro é meu.
tá faltando coisa. CH2, CH, né? Faltou aqui. Falta aí um CH2. Isso. Daí eu vou ligar aqui. CH3. Não, mas esse CH3, não. CH2, CH, CH2, CH3, certo? Agora sim. Mas a ramificação não é no segundo carbono? É, 2-metilpentano. Mas o primeiro é esse. Bem, eu preciso ver isso aí com mais clareza, tá? Mas eu acho que tu tá certa. É a ramificação é esse outro aqui. É verdade. Ah, tá, eu vou pensar nisso e eu já te mando hoje, tá bom? É que Ok, agora já tá tem bem. outro aluno, beleza? Ok, Mas tu estás certo, tu estás certo. ok. Buguei aqui, Uhum. buguei mesmo. Mas não se preocupa, eu vou te mandar certinho. Tá Então tá bom. bom. Até Tá, mais. Tchau, tá bom. tchau.